Olá, professor Arthur, tudo bom? Tudo tranquilo. E aí, na Kézia, Paraíba? Cláudia, tudo tranquilo também, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui na sua presença para juntos iniciarmos esse bate-papo, não é? Sim, Acerca da redação. Vamos aguardar, eu recebi uma mensagem aqui que o Instagram está convidando os nossos 10 mil seguidores para sim, assistir, então sim. vamos aguardar. Estamos em 18. Vamos sim. Super Zezome na área aí, Dara, Super Zezome na área. Super Zezome é o meu produtor, produtor artístico. desenhista, multicultural. Muito legal. E Dara também presente. Bárbara Nara também. Bastos. Que bom falar sobre Patrícia, redação do fundamental ao ensino médio. Ó, tá dizendo aqui, Su, exatamente. ajeite seu Tu celular. ajeita o celular. É, O que é que tem o celular? tá cortando sua cabeça. Eu acho que é isso. Boa noite aí, seguidores de Tia Sul. Boa noite, seguidores de Minuto da Redação. Boa noite a todos. Vai ser um momento Diminuir sobre isso, tem fantástico. que avisar. Ainda tá um pouquinho, eu acho, cortando sua cabeça. O meu tá cortando. Tá um pouquinho cortando. Tem que Acho talvez que agora inclinar um ajeitou, né? pouquinho. Agora tá ok, não? Tá- talvez. Acho que agora tá ok. Dá um oi para Ronaldo Júnior. Oi, Ronaldo Ronaldo Júnior. Ronaldo Júnior. Júnior é Boa meu noite, Lisier irmão. Ferro. Obrigada, irmão. Lisier, Carlinha. Que Acho que agora tá bacana. ok, né? A gente tá vendo aqui Tá, e tá direitinho lá, tô vendo a bem. cabeça, né? Tá cortando Então, ainda vim de para azul. mim tá cortando a parte superior da sua cabeça ainda, para mim, né? Arquinha, né? Mas Talvez tem afastar problema um não. O pouquinho bom a é aqui a câmera, não. boca, que é onde eu vou falar, tá ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu melhorar aqui um pouco, porque meu produtor, ele é meio capenga com esse negócio. Se Mas vamos afastar um lá. pouquinho. Muito Agora. obrigado, Lisier Ferro. Boa noite, Igor Félix, Andréa. Andréa tá Agora dizendo vai. aí, desce um pouquinho, não sei. Talvez, né? Pronto, vamos deixar a ponta da minha cabeça, né? Perfeito. Para nos determos a boca. Então, vim de azul, professor, em Muito homenagem ao bem. nosso avatar, que Muito rolou bem. aí durante a semana, né? Na quinta-feira eu consegui um avatar aí com o seu Panamá, e Ficou bem aí parecido comigo. ficou bem parecido. Então, vamos aí, né? Dar boa noite ao pessoal, a todos estes que aqui estão junto conosco, para tratar sobre redação, né? Um tema que esquenta bastante no segundo semestre, por conta do Enem, Sim, mas que deveríamos estar com ele vivo durante toda a nossa trajetória pedagógica, né? Nossa trajetória escolar e pessoal, na verdade. E perfeito. esse é um embate que eu trago aqui, travo com vocês e com você, acerca dessa leitura, dessa redação, a partir do princípio, das séries iniciais, desde bebê, desde o ventre, na verdade, como eu tratei com a Clara Beatriz, né? Outrora, numa outra Sim. oportunidade. Então, vamos aí trazer esse tema tão rico, tão vivo, para os dias atuais, né? E mediante essa situação na qual a gente está passando, de pandemia, vamos aí. Eu vejo da seguinte forma, né? Beijo, Taylor. Primeiro, gostaria de dizer um pouquinho, contar um pouquinho da história de tia sua aí. Eu não vou falar o ano, porque senão vai revelar a idade dela, mas foi Com certeza, minha maquiagem vai cair por terra. um, Por po, favor. um pouco Nem diga que eu depois. ensinei uma sobrinha sua que tem mais de 20 anos. Por Olha, favor. foi um pouco depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Tia Su ensinava Já uma era tia sobrinha minha Su, que hoje né? tem. Tia Su já ensinava uma sobrinha minha que tinha 14 anos, tem 14 anos hoje. Naquela época, Não. né? Hoje ela tem 14 anos, mas ensinava essa minha sobrinha. Isso não revela, as datas ficam um pouco complicadas. Vamos deixar assim, é E, verdade. e essa sobrinha, que hoje redige muito bem, vou aproveitar para fazer um merchanzinho, né? Ela fez
orelha da capa do meu livro, que é ilustrado por Maria Chilo, né? Uma artista aqui de Pernambuco. As ilustrações todas, são 150 ilustrações de Maria Chilo. Bárbara fez a orelha da capa, né? Quem quiser adquirir o livro, tem o link no feed. Estou fazendo aí um merchan, aproveitando um momentinho aí. Né? Arthur Andrade, do Minuto da Sabedoria, né? Minuto da Redação. Do Minuto da Redação. Minuto da Redação. Minuto da Redação. Então, tia Su era professora de Bárbara na época e menina ainda, quase criança, ensinava, já tinha a sua trajetória de professora, né? Então, quando ela me convidou para nós pensarmos em fazer essa live, eu achei extremamente interessante, porque ela tem uma experiência vastíssima em sala de aula, principalmente em língua portuguesa, e com essa história da pandemia, ela adquiriu uma experiência maior no ensino à distância com essa turma, né? Então, conforme você disse, tia Su, a importância da nossa redação, no sentido não da redação do Enem, mas da nossa redação, desde o início, desde do letramento, né? Desde o princípio do contato com as letras, até a redação do Enem. Com certeza. Pós-redação do Enem, porque redigir nos acompanha em todas as profissões. Todos os profissionais, eles têm que saber a forma, o tipo, a redação para se comunicar na sua profissão. Seja ele médico, seja ele professor, principalmente, seja ele engenheiro, seja ele mecânico, seja ele qualquer profissional. Ele tem que dominar a modalidade escrita, que tem suas peculiaridades, né? Então, e a partir do domínio dessa habilidade, ele se sente livre, né? Ele se faz um ser pensante, questionador. Perfeito. Então, diante dessa perspectiva, né, eu queria que a tia Su contasse um pouco para a gente da sua experiência, ou uma passagem, ou uma história, né, desse contato com a língua portuguesa desde o letramento em sala de aula, tá? Pode ser uma história, pode ser um momento, pode ser uma passagem para a gente construir aqui até chegar à redação do Enem, tá? Ok. Lembra aí uma então, história. Arthur, vou lembrar de uma história, mas antes de lembrar dessa história, eu vou trazer as questões neuropsicopedagógicas acerca do ler e do escrever também, porque estão atrelados, né? Sim. Por isso que é tão importante conhecer, estudar, buscar, porque lá quando eu ensinei Bárbara, né, eu tinha aquele conhecimento do B com Abá. Sim. Né? Ele era típico da época e nós alfabetizávamos dessa forma, né? Se funcionava com uns e não funcionava com outros, boa sorte. Sim. Mas era o que tínhamos para o momento. Muito embora já houvesse alguns estudos acerca dessa questão do letramento, mas que muito pouco era posto em prática. Né? Até porque é muito mais conveniente sermos lá aquele profissional Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, morrerei assim. Sim. Mas esse descontentamento, né, com essa questão da formação mesmo, foi me fazendo pesquisar mais, estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, outra pós-graduação. E nessa que encerrei há pouco, né, eu, na verdade, não é que descobri, eu passei a penetrar, né, no mundo da questão cerebral mesmo da criança. E saber que o cérebro é uma máquina fantástica, sabemos bem disso, mas que ele não foi programado para ler. Sim. Então, partindo desse pressuposto, a gente pensa, quantas vezes eu errei dentro de sala de aula, não é verdade? Quando eu falo eu estou falando também todos nós pedagogos que aqui estamos, não é? Quantas vezes nós já não erramos tentando fazer com que essa criança aprendesse da forma a qual eu acho que é conveniente,
a forma a qual eu acho que é a correta de aplicar ali, não é? Então, embora eu não tivesse esse conhecimento científico na época, vamos dizer assim, em que eu comecei, não é, dentro da pedagogia, eu sempre vi muito o lado ser humano. Sim. Então, eu sempre trouxe para dentro da sala de aula, né, eu sempre falei que a sala de aula, para mim, ela tem que transpassar as paredes da escola. Eu não acredito nessa educação metódica, nessa educação quadriculada, onde a criança aprende, o professor é o único que detém o conhecimento e que a gente sabe que ainda existe muito, né? Já melhorou muito, mas a gente sabe que ainda existe demais, né? Essa metodologia. E eu sempre trouxe essa questão do ser humano, eu sempre gostei de saber dos meus alunos, nos primeiros contatos, quantos irmãos tinham, qual o animal de estimação, qual a fruta preferida, porque eu acho que quando você conhece o contexto, você constrói o texto, não é? Então, eu sempre tive essa prática de trazer essa bagagem cultural, né? E aí, quando a gente parte da questão do letramento, a gente entende, né, até a própria Magda Soares nos coloca isso, que é bem mais do que ensinar a ler. Então, somente. Assim como também a questão da escrita. Eu, enquanto professora, sempre fui muito questionada na questão de, mas tia Su, a letra dele é horrível, né? Então, assim, o que é o sinônimo de horrível para você? Qual não é? A letra, a gente sabe que já... Exatamente. A gente sabe que já existem estudos que revelam que a letra é característica. Se eu estou legal, eu faço uma letra mais redondinha. Se eu estou angustiado, minha letra sai, descorro essa letra mais tortinha. Enfim. Então, eu sempre tive um paliativo nessa questão, né? E trazendo também, certa vez, eu não sei se ela está aí, eu acho que está, eu já vi o meu sócio, Rômulo, olá, sócio, nossa super Érica Valois, não é? Minha querida Érica Valois, ela, quando ela me contratou, há alguns anos atrás, quando a Fanta ainda não era uva, eu disse para ela que minha primeira função ali não era ensinar o beabá, eu queria cativar. Então, eu acho que o letramento está muito atrelado a isso, não é? Obviamente, a gente vai levar para a criança o ler, o decodificar esses códigos, porque a leitura é uma decodificação, Perfeito, né? É preparar este cérebro para leitura. Então, eu fiquei me pegando de uns tempos para cá, né? E a gente tende a melhorar, a tendência é essa, a gente está sempre se aperfeiçoando para melhorar. Não existe isso, uma prática que você aplicou há 20 anos atrás dá certa hoje, não funciona. A escola a escola hoje é outra. As crianças hoje são outras, né? A gente costuma ouvir muito o seguinte, mas professora, na minha época, na sua época não é a época de hoje. Perfeito. Na tua época, você não tinha acesso ao letramento digital, que é o que a gente está vendo hoje em dia. E, felizmente, professor, as nossas escolas jamais serão as mesmas. Não, eu não digo infelizmente, porque eu vejo a internet, eu vejo esse mundo digital como o sal e o açúcar. Isso. Não é? O sal, se você põe muito no ovo, acabou-se o ovo. Açúcar, a mesma coisa. Então, eu vejo essa questão tecnológica muito como o sal e o açúcar. E esse letramento digital está aí, às nossas portas, batendo a todo instante. Nos pegou de surpresa, por quê? Porque nós não tínhamos o hábito, assim como a leitura. Exatamente. A leitura, ela está sempre nos pegando de surpresa. Por quê? A gente não tem o hábito. Então, se você vê um livro grosso, você logo escanteia ele. Não vou ler porque deve ser chato. Você nem abre. Assim foi quando esse letramento digital chegou para a gente. Nós éramos acostumados a quê? A jogar, a entrar em YouTube, a acessar aplicativos diversos, mas quase nada direcionado à leitura, à escrita, à prática da produção, ao estudo, né? Assim, diretamente falando. Então, por isso que muitas pessoas se viram aí perdidas, analfabetos digitais, não é? Outro dia, eu conversando com minha mãe, ela disse, eu me sinto hoje como meu pai na época em que eu estudava. Ou seja, eu tive um avô que foi analfabeto e analfabeto em letras, não é? Mais um poliglota da vida. E minha mãe disse isso, e eu, caramba, é mesmo, veja só, hoje ela, para mexer em alguma coisa, a Dara, que tem 7 anos, mexe muito melhor do que ela.
Então, quando eu trago assim a questão da língua portuguesa, eu sou suspeita para falar, né, da língua portuguesa, visto que eu sou extremamente apaixonada pela mesma. E eu acho que tudo parte da língua portuguesa, não é? Matemática é língua portuguesa, ciências é língua portuguesa, história é língua portuguesa. Então, eu acredito assim que tudo parte dela. Então, para que nós possamos fazer gerações futuras de grandes leitores, de grandes escritores, porque há uma dicotomia, não é? Entre essa questão do ler, do escrever, do redigir, da redação, né? Muitas vezes a gente diz, vou escrever. Mas o que é escrever? Não é? Quando a gente vai para a questão do dicionário mesmo, do significado da palavra, né? Você vê que escrever é representar por meio de caracteres a escrita, expressar-se por meio da escrita, Isso. o teu pensamento. Mas daí você vai também para o dicionário e procura redação. Redação é o ato ou efeito de redigir, mas daí tem uma diferença, é redigir com uma ordem, com um método. Ordens e métodos estes que a gente vai adquirindo com o estudo da gramática. Não é? Eu tenho alunos, né? Eu hoje dou aula para níveis de 7 e 8 anos, e eles sempre me perguntam isso, né? Tia, por que estudar gramática? Sim. Né? Eu digo, a gramática ela está atrelada à língua portuguesa, ela é a língua portuguesa, né? Então, como o senhor me pediu, você me pediu um exemplo de escrita, né? Eu tenho um exemplo muito pessoal, eu tenho muitos exemplos de sala de aula, mas eu seria cruel de narrar um exemplo de sala de aula, visto tantos outros que eu teria para dizer. Então, para não desmerecer ninguém, eu só tenho 2 filhos, e eu vou falar do filho homem, eu me recordo muito quando o Super Zezome, não é? Vulgo Pedro, quando ele começou a ler, não é? Então, quando eu falo dessa leitura, eu falo da bagagem que essa criança traz, dessa bagagem cultural. Eu falo dessa leitura de códigos que essa criança traz, por isso é de extrema importância na educação infantil. Quando a professora pede uma garrafa de Coca-Cola para apresentar, quando ela pede um biscoito treloso, sem fazer propagandas, tá? Mas a criança, ela não lê, mas ela sabe que aquilo ali está escrito Coca-Cola. Perfeito. Ela sabe que ali está escrito biscoito treloso. E trazendo isso para essa questão da língua portuguesa, nós morávamos em Pernambuco, não é? Recife, e quando eu largava do Colégio Pinheiros, nós pegávamos 2 ônibus, na verdade, o Vila Pinheiros e pegávamos o Vila da Sudene, que era um outro ônibus. E todos os dias vamos pegar o ônibus, Vila da Sudene. Aí ficava, né? Será que é Vila da Sudene? Vila da Sudene? E aí, quando o Pedro começou, lá no padrão do nível silábico dele, não é? Ele chegou dentro do ônibus, eu estava no ônibus do Pinheiros, e aí um ônibus cruzou com o outro, a empresa Veracruz, né? Quando passou o ônibus, que ele sabia o V, o I, o L, o A, né? Ele olhou e isso eu me recordo até hoje, ele, mamãe, Vila da Suzene! o ônibus era Vila da Sudene, certo? Mas ele, mamãe, eu tô lendo. Eu digo, você tá lendo? Tô sim, mamãe, olha aí, Vila da Suzene. Ou seja, Pedro, exatamente, Pedro, ele não estava, não é? No nível silábico, ele estava no nível silábico alfabético ainda. Perfeito. Mas ele conseguiu transpor aquela fala dele como se fosse uma leitura. Isso. Então, é isso que tem que se considerar, né? Eu acho que essas metodologias tradicionais, as pessoas tendem a dizer, não, mas funcionava na minha época, funcionava na sua época porque você não era um leitor digital, funcionava na sua época porque você não tinha acesso a diversas informações, então você só tinha aquilo, perfeito. Não é? Nem tinha acesso ao processo de formação das sinapses neurais, né? Como um certeza. Caminho, né? Porque isso vai sendo construído. E você tocou em assuntos interessantíssimos, né? Primeiro, a evolução dos estudos em relação... Olá, professor Nildo. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo e prestigiando aí esse papo sobre redação do fundamental ao ensino médio. Só uma ressalva, professor.
esse professor que entrou, ele foi meu professor em pedagogia e foi um dos que acreditou no meu sonho maluco, certo? Sim, Porque na sim. minha defesa de monografia, eu defendi o seguinte título: Educação Multicultural, Valorização dos Saberes Culturais como Elemento de Transformação Social. E em Pernambuco, Perfeito. esse título é o único, certo? Porque todo mundo estava dislexia, dislalia, porque a criança fala, porque a criança anda. Eu disse, gente, eu quero saber. Essas instituições socioculturais, após o carnaval, o que, é que elas fazem? E Sim. daí eu adentrei no maracatu, fui ver esse maracatu, qual era a proposta desse maracatu, após a quarta-feira de cinzas, e o que é que eles faziam. E o Nildo, ele adentrou comigo nessa ideia, com minha amiga Marilene, e foi muito louco, porque na época nós não tínhamos nem títulos para buscar. Eu me lembro que eu ia lá na biblioteca virtual, estante virtual, e locava livros que nós não tínhamos aqui títulos falando sobre o multiculturalismo ainda, né? Mas, Sim. enfim, desculpa lhe interromper. Não, Continue. não, fantástico isso, porque se a gente voltar um pouco no eixo temporal da história do Brasil, só um pouco, né? Mesmo considerando que a história ela é escrita a partir do ponto de vista do dominador, mesmo considerando isso, porque o dominado não tem direito de escrever, muito Isso, menos história, né? Nós tivemos aqui exatamente. a presença dos espanhóis, que nos deixaram um legado cultural e literário. Nós tivemos a presença dos holandeses, que nos deixaram no Nordeste. Eu falo especialmente no Nordeste. Foi a nível de Brasil, mas nós tivemos a presença dos franceses e nós acolhemos todos os povos, todos, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, durante e pós. E isso nos trouxe uma riqueza literária na nossa língua portuguesa brasileira, que eu ainda defendo o seguinte, que é meio cruel por conta da política. É língua brasileira. Ela é uma língua brasileira. Talvez daqui a 200 anos alguém vá aceitar. Mas por questões políticas, por causa das ligações com... Ela é língua brasileira. É a língua brasileira. E ela é muito diferente do que foi originado de Portugal, né? Se a gente fizer um Uhum. pequeno estudo comparativo, Isso, aí percebe-se claramente. existe uma legislação onde 9 países assinaram um acordo, mas tem que ser respeitada a regionalidade, né? Se a gente for lá atrás, o português, a língua portuguesa, é mais antiga do que o italiano, onde o latim era falado em Roma. Mas isso está lá no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que incendiou, mas voltou, graças a Deus. Então, a língua portuguesa é mais antiga do que o italiano. E essa língua, no eixo temporal, nossa aqui, recebeu várias influências e nós temos palavras no nosso vocabulário cotidiano que são originárias de várias, né? Então, com eles também veio a cultura. Então, quando você fala no maracatu, ele está intrinsecamente ligado à nossa língua. Quando você fala no frevo, intrinsecamente ligado à nossa língua. Quando você fala na ciranda, intrinsecamente ligado à nossa língua. As nossas raízes africanas, europeias, as influências que nós recebemos, inclusive dos americanos, que após a Guerra da Secessão, muitos americanos vieram se instalar no Brasil, e isso pouco é falado, né? E essas influências refletem na nossa língua portuguesa, né? Fora que quando você observa a língua do ponto de vista linguístico, você tem, na modalidade escrita, uma estrutura de superfície, que Fernando Saussure deu o nome de significante, e Chomsky chamou de estrutura de superfície, e nós temos um significado, uma estrutura profunda, ligada a essa palavra. E
na cabecinha da criança, no processo de formação, no letramento, vai depender da experiência com as pessoas ao seu redor, do que é falado ao seu redor, para ela conhecer essa palavra ou não. Primeiro, na mente. Segundo, na escrita, no letramento. Né? Essa experiência vai depender. Então, quando você pega uma criança que tem pais que leem bastante, que estimulam a leitura, com certeza esse processo de letramento ele flui de uma forma mais tranquila. Né? Então, eu gostei da história de Pedrão aí, de Super Zé Homem, né? Mãe, eu estou lendo, né? E é interessante isso, a alegria que nos dá em poder ler. E a gente fica profundamente triste quando no ano de 2020 nós temos inúmeros brasileiros que não leem ainda. E nós temos inúmeros brasileiros que isso sob estatística, não é? Isso sob estatística, né? Eu não quero nem levantar percentual e nem falar. Levar. Né? E quando nós temos inúmeros brasileiros do tipo assim, da região que está Clara Beatriz, do projeto Casinha de Livros, no sertão da Bahia, na região da Chapada Diamantina, em Irecê, e de Veridiane Rosa, na região do Cariri, no Ceará, lá onde tem uma riqueza de escritores natos, né? Você pega uma menina feita Letícia, que é pré-adolescente, você pega um Alan, que é um adolescente, que tem inúmeros livros já escritos, e você tem, por influência dessa família, né, uma criança, um adolescente, que consegue esse letramento de uma forma mais tranquila. E ao redor, muita gente que nem sequer tem acesso. Esse foi um dos motivos de eu criar o projeto Minuto da Redação. Né? Mas aí vamos... dentro dessa divagação que eu fiz agora, para a gente não se perder bastante, nós já vamos com 30 minutos. Eu disse para você que 6 horas seria pouco, né, para a gente falar isso aí. Redação do fundamental ao ensino médio. Então, é muito importante que os pais estimulem os filhos a ler. É muito importante que os pais leiam para os filhos, estimular e ler junto. Né? Exemplificar, né? Quando a gente pega assim, um Ariano Suassuna, né? Aí é extremamente fora da curva, né? E ver como foi o processo de formação do letramento dele. Ariano morava no sertão da Paraíba e tinha acesso a uma biblioteca que talvez a Biblioteca Pública de São Paulo não tivesse o acervo que o pai dele tinha. E de ler literatura nacional e literatura internacional, né? Aí você diz assim, como um ariano escreve, por exemplo, uma obra perfeita na minha visão, O Alto da Compadecida. E aborda, né? Como? O processo de letramento dele, né? O processo de letramento. Então, voltando aí. E dentro desse processo, Arthur, você encaixa o regionalismo também? Claro. Não é? Se você porque observar, muitas vezes os vícios linguísticos, o regionalismo, ele é muito segregado, ele é muito preconceituoso ainda, né? Por diversas pessoas. Porque não quer dizer, eu falei hoje em aula, a gente estimula a norma culta, a norma padrão, mas a gente, enquanto linguista, a gente não pode desmerecer essas outras potencialidades, que não deixa de ser, né? Eu li um livro na minha época de graduação que se chama Língua de Eulália. Acredito que você tenha tido a oportunidade de já degustar deste livro. E falava desse conhecimento fantástico de uma cozinheira, né? Tipo tia Anastácia. Sim. Então, é importante, quando você fala aí dessa progressão, dessa construção, né? Valorizar também essa questão do regionalismo. Sim. Né? De todo o Brasil, não só você tem aí o filho, né? Você tem aí o filho do regionalismo dentro da norma padrão.
Perfeito. E, assim, compreender... Tem um livro, Preconceito Linguístico, que é como acontece. Eu já fui a uma Isso. palestra e o palestrante teve a infelicidade de não compreender a proposta do livro, né? E, dentro de um posicionamento político, falar asneira. E tinha uma mestre em linguística do meu lado, ela, coitada, tive o mesmo sentimento, né? Porque uma coisa que há de se perceber é o seguinte: qual a importância de nós sabermos a norma culta? Qual a importância? Além da redação do Enem. Todos os documentos oficiais são escritos na norma culta, e se nós não soubermos, nós vamos acatar e aceitar leis que nos prejudiquem. Com certeza. Então, toda a documentação brasileira registrada, tudo que acontece no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF, é escrito de acordo com a norma culta. Então, essa é a importância de nós sabermos a norma culta. Mas, oxe, por que eu não posso falar assim? E por que eu não posso respeitar o gaúcho falar barbaridade, tchê? E o mineiro falar, uai, só um cadinho. Eu não estou entendendo que ele está me dizendo que é só um pouquinho. Eu estou entendendo. Exatamente. Né? E ser respeitado isso. E na hora da modalidade escrita, eu ter conhecimento da norma culta para que eu me faça entender, né? E que eu seja compreendido. Entender e corresponder, não é o que aquele momento pede, né? Perfeito. E assim, o que é que está na minha cabeça e como eu vou passar esses pensamentos para a modalidade escrita de tal forma que o outro, né? Eu tenho feito, eu acho que você tem acompanhado aí, todos os dias, às 19 horas, a sacada do dia, que são dicas de língua portuguesa exatamente para essa turma que vai fazer o Enem em 2020, que será em janeiro, né? Então, a minha preocupação é essa aí, alcançar o maior número de pessoas. Por enquanto, ao vivo, não tem chegado muita gente, mas depois o pessoal vai lá e curte. E aí eu disse que minha meta é atingir 1000 ao vivo. 1000. Eu quero 1000 ao vivo. E aí estou divulgando aí, Minuto da Redação 1, né? E vamos lá. Quero uma outra historinha sua, uma outra historinha, igual a de Pedro no ônibus, né? Vinculada a primeiros escritos de um aluno ou seu. Primeiros escritos, né? Porque Pedro foi a primeira leitura no letramento, no processo de letramento dele, a primeira leitura. Um dos primeiros escritos que lhe marcou, que você pegou e leu e marcou. Arthur, eu vou fazer o seguinte, ao invés de trazer para você uma história que marcou a questão dos primeiros escritos, eu vou aqui trazer para você uma questão que inquieta muitos pais, não é? Eu, em reunião de pais, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu sempre iniciava ou finalizava a minha reunião mostrando a eles um fundo do mar, certo? Sim. Muito principalmente, como eu passei muitos anos de minha vida e hoje estou no 2º ano, que é a antiga primeira série, então há essa inquietação dos pais. As crianças estão saindo do processo de alfabetização, umas chegam lendo, outras não, umas já fazem a transposição da cursiva, outras não. Então, assim, eu, enquanto pedagoga, né, com esses anos que eu tenho, eu acredito que depois da alfabetização é a série mais complexa nesse sentido e mais inquietante para os pais. Por quê? Por conta dessa questão da escrita, não é? Nessa época se compara letra. Nessa época se compara a quantidade de linhas que a criança escreve, porque fulano escreve 10 linhas, o meu só escreve 2, enfim. Então eu sempre trazia para esses pais esse fundo do mar, né? Colocava para eles, e um dos vídeos que eu postei no YouTube eu fiz essa mesma dinâmica. Então eu colocava para eles o fundo do mar e mostrava que lá nós tínhamos peixes de várias espécies, peixe subindo, peixe descendo, um indo para um lado, um indo para o outro, e aí eu fazia essa relação com as crianças de sala de aula, né? Porque, inclusive, no vídeo eu dizia assim, compare com moderação, não é? Acho que o nosso maior equívoco está em compararmos. Perfeito, até porque subtende-se que não depende do profissional, não é? Os profissionais, eles são muito crucificados quando, porventura, pega uma turma de 20, 22 alunos e 14 saem lendo e os outros não.
Então, há essa crucificação aí em cima do profissional, né, do pedagogo, sem se levar em consideração que é uma questão neural. Então, eu não posso entrar ali. Eu posso, sim, trazer metodologias, aplicá-las, mas para isso eu preciso de quê? De parcerias. Parcerias escola, psicólogo, fono, família e etc, né? Então, ao invés de trazer esse exemplo de escrita, eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Você, enquanto linguista, já viu, mas muitos pais, eles têm essa dúvida, né? Sim. Da questão da letra, da questão, quando é que meu filho vai escrever? Mas Suzane, ele já tem 7 anos e ele ainda não escreve. Então, eu não vou nem determinar faixas etárias. Isso. Eu vou trazer aqui os níveis, certo? Dessa escrita. Basta você botar no Google lá, você vai achar, mas eu vou trazer enquanto uma visão de pedagoga e de calmaria. Não é? Porque nesse período de quarentena, onde os ensinos estão sendo remotos, os pais, eles trouxeram essa sobrecarga para si. Não, eu costumo dizer que pai não virou professor. Eu digo isso abertamente, até porque ele não se formou para, não é? Isso. Ele não tem a prática para. O pai, ele continua sendo aquele pai. O que é que sobrecarregou? Sobrecarregou o seu sentar do lado o tempo todo, que não se fazia antes. É o estar administrando o computador, os classrooms da vida, os aplicativos, os youtubers. Então, isso sobrecarregou os pais. Sim. Mas pai é pai, professor é professor. Perfeito. Então, o que inquieta, não é esses pais? A letra do meu filho está feia. Ele não conseguiu. Quando ele vai conseguir? Então, deixar claro isso. Se parte de uma ideia neural, se parte de uma ideia de um cérebro, esse cérebro ele precisa de estímulo. Então, você foi muito sábio quando disse aí a questão do iniciar a ler de pequeno. E é o exemplo que arrebata. Não é? Não tem para onde. Pedro lê muito. Consequentemente, Dara vê ele lendo, quer ler. Dara conheceu o gênero textual história em quadrinhos. Está apaixonada. Por quê? Porque o Pedro já lia. Então, é essa troca que vai fazendo essa construção, né? Então, eu trago aqui alguns níveis, né? Nós temos, segunda-feira, 4 níveis, né? O pré-silábico, o silábico alfabético e o nível alfabético, que subtende-se ser aquele nível no qual a criança já chega no 2º ano, que é a série em específico que eu estou, né? Então, eu tenho aqui, vou mostrar aos pais, tem muitos pais aí, pais que têm essa dificuldade, né? Ó, eu trago aqui uma criança com o nível pré-silábico. Essa criança, ela possivelmente, ela está entre 2 aninhos, 2 anos de idade, não é? Possivelmente, porque existem as exceções. Nós somos distintos em tudo, da cor do cabelo ao gosto do pão. Então, subtende-se que, com certeza, a íris, não é? A íris dos nossos olhos. Então, essa criança, ó, você percebe que ela não estabelece vínculo entre fala e escrita. O que é que acontece muito geralmente nesse nível pré-silábico? A criança, ela traz para essa escrita aquilo que ela já conhece. O que é? Um círculo, é uma bola, o tracejado, não é? Ele apresenta uma leitura global, instável ainda, ora essa reta é firme, outra não. Aqui foi pedido para se escrever gato. Então, você veja, ó, ele, gato, né? Isso. Aqui nós temos o gato, aí já passou para a frase, isso uma criança nesse nível pré-silábico. O gato pega o passarinho. Então, ele continuou no mesmo nível, ó, tracinhos, círculos, aquele incrementou, colocou um quadrado. Legal. Aí você vai dizer para essa criança que ela não está escrevendo. Lógico, parabéns, filho, você escreveu, porque isso é uma construção. É a mesma coisa quando... É a mesma coisa quando a gente traz, Arthur, a questão do falar errado, não é? As mães, quando eu digo as mães, eu digo eu também. Então, tem muita graça de ver o filho dizer se bicicleta. Minha filha, ela dizia fofessora. E eu achava fofo, fofessora. Até um dia que eu disse a ela, não é fofessora, é professora. Aí ela chegou para mim e disse, e por que você nunca me disse que era professora? Porque eu sei dizer professora, não é? Então, assim, não me comparem mãe como pedagoga, tá? Como mãe eu falo igual a vocês. Então, ela chegou para mim e disse, por que você não me disse que era professora? Tome. Porque eu sei dizer professora. Legal. E até então ela dizia professora, não é? Então, sempre estimular isso, sempre estimular a forma correta da língua,
falada também. Ah, eu quero água. Ah, meu bem, você quer água? Né? Tá sempre, porque é uma construção. Se eu digo, você quer água, você quer água, ele vai chegar com 10 anos dizendo que quer água. Não é isso? E outra, então, desfocar um pouco de certo e errado, né? E ter essa noção de, primeiro, não se comparar, sob hipótese alguma. Sob hipótese, somos seres diferentes. Ponto. Para cada um vai ter uma história única. Não tem duas histórias nem parecidas, são únicas. E depois disso aí, não existe isso de certo e errado. Existe aquilo que é contemplado pela norma padrão, que se estabeleceu em lei, que é a nomenclatura gramatical brasileira, aprovada no Congresso Nacional, e o nosso falar, o nosso comunicar-se, né? Com certeza. E assim, esse respeito pela criança, a forma amorosa da correção. Tá falando errado. Não, para quê? Por que isso aí? Né? Quando eu digo assim, ó, Gabi, Renata e Mariane, meus 3 filhos, né? Eu tive a oportunidade de nunca bater em nenhum dos 3, né? E muito modéstia à parte, eles escrevem e falam bem, os 3. E eu nunca tive a necessidade de corrigir com agressividade, nada. Isso aí. Os 3 estudaram em Universidade Federal. Para a época deles era bem complicado, porque a concorrência era enorme, né? E eles conseguiram. Mérito deles. E eles não estudaram nos melhores colégios pagos, não. Um colégio de bairro ali, Renato, em escola pública, né? Então, mérito deles. Mas só que eu e a mãe, Dona Veronice, né, estávamos acompanhando juntos, né? E estimulando leitura, estimulando. Ainda tenho, né? Quando eu consegui encontrar, juntar os 3, porque um está na Turquia, a outra no Rio de Janeiro e a outra na Chapada Diamantina. Mas quando eu consigo juntar os 3, eu tenho com eles um negócio chamado Sessão Besterol. E eu tenho até uma historinha rapidinha aí. Eu juntei os 3 para a Sessão Besterol e Sessão Besterol o quê? Vale tudo. Pode conversar, falar o que quiser, o assunto que você quiser. Aí nós participávamos da Sessão Besterol, geralmente aos sábados. Aí num certo dia lá, eu falei assim, gente, a vida não se resume em festivais. Quem disse isso? Aí um olhou para a cara do outro assim. Gabi fazia 6ª série na época, que hoje equivale ao 7º ano, né, do fundamental. Aí, não, eu digo, olha, depois de 1964, houve um momento meio turbulento no Brasil, e de 67 em diante, começou a haver os MPB, Movimento da Música Popular Brasileira. E aí eram festivais de MPB, e num desses festivais, onde a juventude só estava querendo focar os festivais e não estava preocupado em estudar, não estava preocupado com a cultura, com a arte, não estava mais preocupado com aquilo ali, um dos cantores, chamado Geraldo Vandré, ele subiu, ele foi vaiado, e quando ele terminou de ser vaiado, ele falou assim, no Festival de 67, ele falou assim... Olha aí, sua Mariane colocando aí, Festival de 67. Festival de 67, ele falou assim, gente, a vida não se resume em festivais. E essa frase ficou marcada. Aí Gabi chega lá na sala de aula e o professor lá, a professora, falou assim, eu dou um ponto para quem me disser quem disse essa frase. Gente, a vida não se resume em festivais. Aí Gabi... Diga, Gabriela. Vandré. Geraldo Vandré, em 1967. Como é que você sabe disso? Fruto de uma sessão besterol nossa, né? Sessão besterol. Até hoje a gente consegue fazer quando se junta, né? E a sessão besterol
esse conversar, jogar a conversa fora, esse ócio criativo e produtivo tão importante nas nossas vidas, que não é um vagabundo, rapaz. Não, pô, você está ali produzindo essa formação na cabeça das crianças. Das crianças. Não só em relação à língua portuguesa, mas também e principalmente em relação à língua portuguesa, mas que ela saiba se posicionar, ter a sua posição firme, né? Aí, vamos lá. Com certeza. Vamos à nossa live, que eu não deixei você falar, não tomei a palavra. Vamos continuar, né? Vamos completando continuar. isso aí que você falou, acho que nós vivemos hoje num mundo de extrema concorrência. A gente está concorrendo conosco mesmo a todo momento, né? Sim. É numa roupa, é numa fala, é num cabelo. Então, se fulano tem o cabelo com 40 centímetros, o meu tem que ter 42. E aí sucessivamente. Então, voltemos aos níveis, né? Sim. Então, lá eu tenho uma criança naquele nível pré-silábico. Estou trazendo isso para tirar um pouco dessa angústia do escrever, não é? Sim, a gente sim. quer logo que a criança com 2 anos já saiba fazer o ABC e dita aquilo como correto, não é? Então, aqui eu tenho um outro nível, o nível silábico, né? Essa criança, ela já tenta fonetizar a escrita, já dá um valor sonoro. Foi pedido para que ela escrevesse cavalo, certo? Então, aqui são várias crianças. Então, aqui você percebe que ela já traz, ela já desconfia que aquela letra representa aquela palavra. Sim. Cavalo, aqui está escrito cavalo para a criança que está nesse nível, não é? Sim. Cavalo, 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 e aí vai. Aí, quantos anos, Suzana, essa criança tem? Essa criança pode ter 15 anos. Sim. Mas ela está dentro desse nível, porque a gente tende a padronizar as crianças, não é? Principalmente... Perfeito. Na época de alfabetização, a gente tende a padronizar, ou seja, de 1 a 2 anos ele tem que estar fazendo bolinha, de 2 a 3 anos ele tem que estar fazendo o C, o V, e a gente tem que entender de uma vez por todas que não pode haver essa padronização, porque o escrever, o ler, ele não está somente num movimento manual, Processo ele é muito mais do que né? isso. Não é um processo Com mecânico. certeza, exatamente. Aí temos aqui o terceiro, né, o nível silábico alfabético. Essa criança, ela já consegue fazer a junção das consoantes, cuja ela percebe o som, já conhece as vogais, então ela une consoantes e vogais e vai representando o som dessa fala, né? Então, ó, nível silábico alfabético e, por último, esse que vai dar o pontapé inicial para a escrita, o nível alfabético, que é o que a gente espera que as crianças no nível de alfabetização, adentrando ao 2º ano, estejam. Isso não quer dizer que todas estarão. Perfeito. Aqui temos, olha, aqui temos futebol, vovô, caminhão, várias palavras que lhes foi dada, e aqui a escrita finalmente de cavalo. Então, levando em consideração esses 4 níveis de escrita, a gente percebe literalmente a construção. Então, essa criança, ela foi ali sendo estimulada, sendo propiciada, favorecida essa escrita a ela, através de códigos, através do próprio estímulo. Certa feita, eu tive um professor também na graduação, que ele fazia assim, a gente ia fazer a correção oral e ele escrevia no quadro. E nós já, todas adultas, né, alguma perguntou assim, mas por que o senhor escreve no quadro? Basta o senhor falar. Ele disse, não, porque se eu não escrever, vocês não vão aprender. E eu achei isso fantástico. Ele falava para nós a resposta, mas ele escrevia todas as respostas no quadro. Então, subtende-se que mesmo estando ali, nós estamos em construção, nós estamos em constante construção, né? Ninguém é finito. Veja só, nós somos um universo. No meu Instagram pessoal, eu ponho assim, eterno aprendiz. Aí, eu não vou me prolongar nisso aí, mas é assim, eu acredito na infinitude do nosso aprendizado. Ele é infinito. E nenhum ser humano detém o pouco do conhecimento que existe disponível na Terra. Porque o conhecimento do universo é bem superior, né? Então, nós somos eternos aprendizes e somos eternos seres em construção, em desenvolvimento, né? E não seria diferente para a criança no processo de letramento, no processo de alfabetização, e nós temos apenas 9 minutos para chegarmos à redação do Enem. Então, vou entrar nisso aí, assim.
corre na redação, porque a gente tem que parar um pouquinho antes para poder salvar a live. E eu quero, por gentileza, que me marque lá, @Minuto da Redação e Arthur Andrade, para poder compartilhar também aqui no meio da live. Com certeza. Para chegar na redação, veja, se a criança, o pré-adolescente, o adolescente, fez toda essa construção, fez todo esse desenvolvimento, respeitando as etapas, se a família respeitou e ele chega no primeiro, segundo ano do ensino médio e vai se preparar para a sua redação dissertativa argumentativa, essa base tem que estar pronta. Mas você pega um aluno que quer aprender técnicas de redação, como redigir, como fazer, né? Como elaborar, como concretizar a redação do Enem, e ele não sabe os sinais de pontuação. Eu não vou falar nem nos sinais de acentuação, mas ele não conhece qual é a diferença de um ponto de exclamação para um ponto de interrogação, para que serve na modalidade escrita aqueles sinais. Porque ele queimou etapas lá e ele foi sendo empurrado para frente sem obedecer aquela etapa. Então, ele desconhece o mínimo. Eu te interrompendo, deixa eu te interromper rapidinho para ver se você tem essa disponibilidade. Nos foi sugerido aqui encerrar a live e iniciar novamente. Você tem essa disponibilidade? Veja só, eu ficaria extremamente honrado de nós fazermos isso. Mas aí eu vou criar uma expectativa nesse pessoal aí. Nós faremos uma segunda live, que eu acho bem mais produtiva pelo seguinte. Eu não sei se... Eu falei isso em outras lives minhas. Eu acordo às 4h50. Só que, como eu estou com um compromisso de manhã, eu antecipei um pouquinho para 4h45. Certo? E amanhã eu tenho que sair bastante cedo. Né? E aí, se a gente for até mais tarde, vai complicar meu amanhã. Então corra o seu hoje. Só fechando, né? Então, quando a gente se propõe ao minuto da redação, eu pressuponho que aquele aluno que chegar ali naquele nível de querer aprender técnicas de redação, ele tem toda essa formação realizada, não é? Isso é uma pressuposição. Mas aí você pega gente que você tem que ir lá atrás por conta da falta desse olhar humanizado, empático, dos professores de língua portuguesa, sem falar mal dos colegas de jeito nenhum, mas que tem que ter esse olhar de individualidade e de respeito a esse crescimento. Ó, eu quero logo agradecer a todos e todas que estiveram participando aí. Eu acho que a gente ficaria conversando umas 6 horas, que esse é um assunto que me deixa extremamente apaixonado. Fora que vocês perceberam aí, o profundo conhecimento da Tia Su nesse assunto específico, né? Que me deixa até calado, assim, só, né? E muito obrigado, Tia Su, pelo convite. E vamos repetir. A gente pode fazer outra live, né? Um abraço para a Dara, um abraço para Super Zezome, a todos que estão assistindo aí, minhas irmãs, sobrinhos, parentes, amigos e seguidores do Minuto da Redação. E quando terminar aí, todo mundo que é seguidor de Tia Su vai lá me seguir. Todo que é meu seguidor vai seguir Tia Su. Uma boa noite. Vamos lá, Tia Su. Eu também, Arthur, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui me acrescentando, não é, nessa noite. O conhecimento, ele só é válido, de fato, quando ele é compartilhado. Eu não acredito em estrela, eu acredito em céu. Então, muito obrigada por essa live, por essa participação aí comigo. Com certeza vamos ter um outro momento. Agradeço a todos que aqui estão, dando essa força para a gente, aproveitando o conhecimento. Aproveito também para reforçar que o professor Arthur, ele tem um Instagram, Minuto de Redação 1, eu vou deixar lá, gravado nessa live. É muito interessante que vocês participem dessa rede social dele, pois ele, às 19 horas, ele traz
várias dicas de redação, não é? Você está com a proposta de 150, professor? Até o dia do Enem, não é isso? 150 lives. Essa e você já está na 44ª é essa de hoje. Eu vou deixar lá salvo. 44ª. Que eu falei com meus seguidores hoje, né? Que eu trago dica. Mas eu acho que a gente trouxe várias dicas, né? Com certeza. E também você vai começar uma mentoria aos sábados, não é isso? Veja, estávamos com sorteio para 30 de setembro e eu vinha avisando. Você tem um minuto. Que apenas havia 53 comentários. E eu acho muito pouco para você fazer um sorteio, né? Então eu prorroguei para 31 de outubro. E vamos lá, tem a foto oficial lá, sorteio. Vamos comentar, marcar pessoas para atingir o maior número possível de estudantes, né? De pessoas que estejam interessadas em técnicas de redação. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite, hein? Um beijão, obrigada a todos. Obrigada, Arthur. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente.